Um homem entra no avião com uma pasta, entrega um bilhete a uma hospedeira de bordo e depois desaparece para sempre, sem identificação, sem pistas, sem corpo, apenas um nome: D.B. Cooper. Seria ele um gênio do crime? Ou um fantasma perfeito? 24 de novembro de 1971, a véspera do Dia de Ação de Graças. O voo 305 da Northwest Orient Airlines estava programado de Portland para Seattle. Um voo curto para quem viajava devido ao feriado. Entre os passageiros estava um homem calmo, de fato escuro, no lugar 18C, que pagou o bilhete em dinheiro em nome de Dan Cooper. Pediu um bourbon com soda, depois entregou um bilhete dobrado à hospedeira de bordo, Florence Schaffner. O bilhete continha uma mensagem alarmante. O avião estava a ser sequestrado. Completamente calmo e controlado, as ações de Cooper estavam prestes a fazer história. O sequestro do voo 305 tinha começado. A América estava prestes a testemunhar um mistério que nunca seria resolvido. Quando um homem chamado Dan Cooper embarcou no voo 305 da Northwest Orient, ninguém fazia a mínima ideia do que estava para acontecer. Foi descrito como sendo alguém com cerca de 1,80 m de altura e aparentava ter uns 40 e poucos anos, um pormenor em que várias testemunhas concordaram. Usava um fato preto e gravata, algo que destoava completamente da roupa casual que se costuma ver nos voos. E trazia consigo uma pasta executiva, cujo conteúdo se tornaria em breve um caso de intriga internacional. Era educado, tão educado que ninguém desconfiaria dele, e incrivelmente calmo, não mostrando qualquer sinal exterior da agitação que estava prestes a provocar. Durante todo o calvário, nunca levantou a voz, mantendo uma postura assustadoramente calma. Quando a hospedeira de bordo, Florence Schaffner, inicialmente ignorou o bilhete dele, talvez pensando que era um simples piropo, ele insistiu suavemente. Havia um peso evidente nas suas palavras. Menina, é melhor ler esse bilhete. É importante. Tenho uma bomba. A mensagem era clara, curta e assustadora. As exigências de Cooper eram claras e específicas, não deixando margem para mal-entendidos. Queria $200 mil em notas de 20, o que na altura era uma quantia considerável. Uma pipa de massa, 4 paraquedas, para ter opções, e um caminhão de combustível à espera em Seattle para reabastecer a aeronave logo após a aterragem. Avisou que se as suas exigências não fossem cumpridas à risca, e rapidamente detonaria a bomba, uma ameaça que pairava pesadamente no ar. A tripulação levou-o a sério. Não tinham outra escolha senão acreditar nele. A sua postura calma, quase perturbadora, tornava a ameaça ainda mais real. Até pediu outro bourbon, como se fosse apenas mais um passageiro num voo de rotina, e até se ofereceu para pagar, um estranho ato de cortesia no meio de toda aquela confusão. Foi muito meticuloso quanto à entrega do resgate, certificando-se de que cada pormenor era seguido à risca. O conhecimento de Cooper sobre paraquedas não parecia ser meramente superficial, e a sua familiaridade com o Boeing 727, especialmente com as escadas traseiras, era inquietante. Tudo isto indicava um planeamento cuidadoso, um esquema meticulosamente elaborado, quase coisa de filme. Tinha controle total da situação, ditando os seus termos com firmeza, sem nunca entrar em pânico, nem mesmo sob a imensa pressão dos acontecimentos. Chegou a oferecer à tripulação parte do dinheiro do resgate, um gesto que era simultaneamente bizarro e estranhamente atencioso. A tripulação percebeu, com crescente inquietação, que estavam a lidar com um sequestrador como nunca tinham visto, alguém muito mais calculista e controlado. Parecia saído de um filme do 007, mas sem o glamour. Cada movimento era calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Estava sempre um passo à frente, antecipando as reações deles e planeando o seu próximo movimento. Como um jogador de xadrez exímio. A tensão na cabine era palpável, uma densa nuvem de medo e incerteza pairava sobre todos a bordo. Parecia que se podia cortar a faca.
Enquanto o voo 305 circulava sobre Seattle, as autoridades apressavam-se para reunir o resgate e os paraquedas. Aos passageiros foi dito que havia uma pequena avaria mecânica para que mantivessem a calma. As horas passavam, mas Cooper esperava pacientemente. Quando o avião aterrou, a troca decorreu sem incidentes. $200 mil e 4 paraquedas foram entregues. Os passageiros foram libertados. Apenas a tripulação e a hospedeira de bordo Tina Mucklow permaneceram. Cooper verificou o dinheiro e os paraquedas. Depois deu novas instruções: voar para a cidade do México, a baixa altitude e devagar, com o trem de aterragem embaixo e os flaps a 15 graus. Estes pormenores tornavam possível um salto de paraquedas. Insistiu que Tina permanecesse no cockpit, deixando-o sozinho na cabine. Cooper foi educado, chegou a oferecer dinheiro do resgate à tripulação, mas eles recusaram. O seu conhecimento das características do 727 era evidente. A tripulação seguiu as suas ordens à risca. O palco estava montado para a sua próxima jogada. O sequestro ainda não tinha terminado. O 727 descolou rumo à cidade do México, mas os planos de Cooper eram outros. Na cabine, completamente sozinho, ele preparava a sua fuga enquanto o avião sobrevoava as florestas escuras e tempestuosas do estado de Washington. Ele baixou as escadas traseiras, uma característica única do 727. Às 20h13, com o resgate amarrado ao corpo, Cooper saltou para a noite fria. A tripulação notou uma luz de aviso e uma alteração na pressão, mas Cooper já tinha desaparecido. O avião aterrou em segurança em Reno. Cooper tinha se esfumado. Ninguém o viu aterrar. Lá embaixo, estendia-se uma vasta e desconhecida área selvagem, com espaço de sobra para desaparecer, ou perecer. E foi aqui que começou a lenda de D.B. Cooper. O FBI e o mundo inteiro tinham apenas perguntas. Cooper tinha conseguido o impossível. Agora, ele era uma sombra na tempestade. O FBI lançou a Operação Norjack, uma das maiores buscas na história do EUA. Os agentes vasculharam as florestas do sudoeste de Washington, enfrentando as duras condições de inverno e o terreno difícil. Não foi encontrado qualquer vestígio de Cooper ou do seu paraquedas nem o dinheiro. Foram investigadas milhares de pistas, os suspeitos interrogados e foi criado um retrato robô. O público estava completamente cativado. A pressão era imensa. O nome D.B. Cooper pegou devido a uma confusão dos média, tornando a sua lenda ainda mais famosa. Apesar de todos os esforços, Cooper continuava a ser uma sombra. A cada semana que passava, o caso esfriava mais. A frustração do FBI aumentava. O pirata do ar tinha desaparecido sem deixar rastro. O mistério adensava-se. Toda a América estava agarrada a esta história. D.B. Cooper tornou-se um nome que toda a gente conhecia. Durante anos a fio, o caso esteve em banho-maria, até 1980. Brian Ingram, de 8 anos, encontrou $5.800 em notas de $20, já em decomposição, enterradas nas margens do rio Columbia. Os números de série correspondiam aos do dinheiro do resgate. Esta descoberta reacendeu a investigação, mas levantou novas questões. Como é que o dinheiro foi lá parar? Tena Bar ficava bastante longe da rota de voo. Teria Cooper deixado cair o dinheiro, ou terá sido levado pela corrente rio abaixo com o tempo? As teorias multiplicavam-se, mas as respostas eram escassas. A única outra pista física era a gravata preta de mola de Cooper, que ele deixara no seu assento. Décadas mais tarde, análises forenses revelaram metais raros na gravata, titânio e cério, sugerindo que Cooper trabalhava numa indústria especializada. Foi extraído um perfil parcial de ADN, mas não era suficiente para uma correspondência. Estas pistas só adensaram ainda mais o mistério. As pistas continuavam tão frias como dantes. A identidade de Cooper continuava a ser um enigma. Será que D.B. Cooper sobreviveu ao salto para aquela natureza selvagem e implacável? Esta é a pergunta que tem atormentado os investigadores e fascinado o público durante anos.
Muitos especialistas dizem que não. A tempestade daquela noite tornou a sobrevivência praticamente nula. As temperaturas geladas, a descida vertiginosa, teria sido uma realidade brutal. E o terreno acidentado, as florestas densas e o emaranhado de montanhas, sobreviver após a aterragem era altamente improvável. Ainda assim, a lenda persistiu. Alguns acreditam que ele escapou, contra todas as probabilidades, começou uma nova vida, longe do alcance da lei, e enganou o FBI, tornando-se um fantasma no mundo do crime. Mais de 800 suspeitos foram investigados, cada um uma peça potencial para o enigma de Cooper. Richard McCoy Jr., um paraquedista e veterano do Vietnã, com uma queda para atos de audácia, encenou um desvio aéreo semelhante meses depois, o que levantou suspeitas e desconfianças. Mas apesar das semelhanças impressionantes, o FBI acabou por descartá-lo como sendo D.B. Cooper. Sheridan Peterson, um paraquedista dos Marines e funcionário da Boeing, que tinha as competências e a oportunidade, encaixava bastante bem no perfil. Mas, apesar de muitos fatores alinhados, nunca se provou conclusivamente que ele era Cooper. Robert Rackstraw, um veterano do exército com um passado conturbado e um talento especial para iludir as autoridades, era outro favorito entre os detetives amadores. A sua persona enigmática atraía-os, mas apesar do escrutínio intenso, nenhuma prova definitiva o ligou diretamente ao crime. Cada suspeito trouxe novas teorias, cada uma mais intrincada que a anterior, mas nenhuma resolveu o persistente enigma do caso D.B. Cooper. O FBI seguiu todas as pistas, por mais improváveis que parecessem, mas a verdadeira identidade de Cooper permaneceu evasiva, envolta em mistério. O caso tornou-se um foco de especulação, teorias da conspiração e folclore persistente. A ideia de um homem desaparecer no ar com uma fortuna, intocável, indetetável, capturou a imaginação do público. Cooper tornou-se um anti-herói, uma figura da cultura popular, um símbolo de audácia, de desafio ao sistema e de alcançar o impossível. A verdade permaneceu fora de alcance, tentadoramente próxima, mas sempre distante. O mistério apenas se adensou com o tempo, alimentando o suspense e a lenda. Cada novo suspeito acrescentava mais uma camada à história, complicando a busca pela verdade. O caso nunca foi oficialmente encerrado, um testemunho do seu poder duradouro. E até hoje, o destino de Cooper permanece desconhecido, perdido nas brumas do tempo e da especulação. Em 2016, o FBI suspendeu a investigação ativa, mas a obsessão do público nunca abrandou. Detetives amadores, autores e investigadores continuaram esta busca, recorrendo a fóruns online e a novas ferramentas forenses. Os avanços na análise de ADN e isotópica trouxeram esperança, mas o ADN parcial encontrado na gravata de Cooper não teve correspondência. Metais raros encontrados na gravata sugeriam que ele tinha experiência em indústria especializada. Equipas como a de Tom Colbert focaram-se em suspeitos como Rackstraw, reunindo provas circunstanciais e até moveram processos judiciais para aceder aos ficheiros do FBI. As suas descobertas fizeram manchetes, mas o FBI nunca as confirmou. Livros, documentários e podcasts mantiveram esta história viva. Cada nova teoria reacendia o debate. O caso tornou-se um fenômeno cultural. A busca pela identidade de Cooper continua, impulsionada pela curiosidade e determinação. A ciência moderna ainda não conseguiu desvendar este mistério. A lenda continua viva. O mistério permanece por resolver. O caso D.B. Cooper é um nome que, mal o ouvimos, traz à mente imagens de assaltos audazes e mistérios por resolver. É o maior sequestro aéreo não resolvido da América. Um verdadeiro quebra-cabeças que tem deixado os investigadores de cabelos em pé durante anos e que cativa a imaginação do público há décadas. Mudou a aviação para sempre. Os detetores de metais, agora parte integrante das viagens aéreas, o rastreio de bagagem, tornaram-se medidas de segurança essenciais nos aeroportos de todo o mundo.
E a Cooper Vane, uma modificação que impede a abertura das escadas traseiras durante o voo, são tudo legados daquela noite fatídica. A história de Cooper é uma história de audácia, de uma rebelião descarada contra o sistema, de mistério, envolta em questões por responder e especulação, e de mito, uma lenda nascida do desconhecido. Ele foi romantizado como um herói popular, um ícone antissistema, um rebelde que ludibriou o sistema. Ousou desafiar a autoridade e desapareceu, como que por magia. Mas é importante lembrar que ele cometeu um crime grave e pôs vidas em risco. As suas ações tiveram consequências reais para os envolvidos. A coragem da tripulação é muitas vezes ofuscada pela lenda. A sua bravura perante o perigo é digna de admiração. Com o passar do tempo, as hipóteses de resolver o caso diminuem. As pistas esfriam a cada ano que passa. As provas físicas são escassas, deixando os investigadores com poucas pistas concretas. As testemunhas faleceram, as suas memórias desvanecem-se com o tempo e as recordações esmoreceram. A verdade parece escapar-nos cada vez mais a cada dia que passa. No entanto, o fascínio perdura. O mistério continua a atrair novas gerações. Esta história apela ao nosso gosto pelo desconhecido e ao fascínio pelo impossível. Fala ao nosso desejo de acreditar no extraordinário. D.B. Cooper assombra o folclore americano como um fantasma, uma figura fantasmagórica gravada para sempre na nossa memória coletiva. O debate continua. Quem era ele? O que o levou a cometer um ato tão audacioso? Será que sobreviveu? Ou foi engolido pela natureza implacável? O caso é um testemunho do poder do mistério. Um lembrete de que algumas perguntas podem nunca ter resposta. É uma história que se recusa a desaparecer, contada e reexaminada de geração em geração. O homem que desapareceu numa noite de tempestade, deixando para trás apenas perguntas e especulação, vive ainda hoje, na nossa imaginação. Um símbolo do fascínio eterno pelo desconhecido. Divulgação de 472 novos ficheiros do caso do FBI. Em março de 2025, o FBI divulgou 472 páginas anteriormente classificadas dos ficheiros do caso D.B. Cooper. Estes documentos oferecem novas perspectivas sobre a exaustiva procura de suspeitos e a extensa investigação que se seguiu ao sequestro. Embora os ficheiros estejam bastante editados, eles lançam luz sobre a amplitude dos esforços do FBI e podem fornecer novas pistas a investigadores e entusiastas. A lenda de D.B. Cooper continua viva, cativando-nos com a sua mistura de factos, ficção e mistério interminável. Meio século depois, continuamos a fazer as mesmas perguntas. Quem era D.B. Cooper? Um criminoso? Uma lenda? Ou um homem que simplesmente se desvaneceu na história? A verdade pode ter se perdido, mas o mistério perdura. Qual é a vossa teoria? Contem-nos nos comentários abaixo. E se gostam de desvendar mistérios da vida real, não se esqueçam de gostar, partilhar e subscrever o Wonders para mais histórias alucinantes de todo o mundo.